uma mensagem para nossa reflexão e ela se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Eu vi o terrível sofrimento que o Senhor mandou pela vara da sua ira. Ele me fez andar na mais completa escuridão. Eu não podia ver a luz. É verdade, ele voltou a sua mão contra mim. De dia e de noite, a sua mão pesava sobre mim. Ele me fez ficar velho por fora e por dentro, quebrou os meus ossos. Ele declarou guerra contra mim, cercou a minha vida de dor e sofrimento. Ele me obrigou a morar em lugares escuros, como os que há muito morreram. Ele me cercou com paredes altas. Estou preso, não posso escapar. Além disso, ele colocou pesadas correntes nos meus pés. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele não quer ouvir a minha oração. Ele colocou grandes pedras no meu caminho para não me deixar passar. A minha estrada ficou cheia de desvios. Ele se escondeu como um urso, como um leão, para me atacar de surpresa. Ele me agarrou, me arrastou para fora do caminho e me despedaçou. Lá fiquei, sozinho, abandonado. O Senhor preparou o seu arco e disparou as suas flechas contra mim. As flechas da sua aljava se cravaram no meu coração. Todo o meu povo ri às minhas custas. Chegaram a fazer música zombando de mim sem parar. Ele me encheu de amargura e saciou-me de fel. Minha comida foi pó e pedra. Quebrei os meus dentes. Ele me cobriu de cinza e pó. A paz e a tranquilidade sumiram da minha vida. Já não sei o que é a alegria. Minha força se foi, bem como a esperança que eu tinha no Senhor. Ó Deus, lembre-se do meu sofrimento, da dor e da amargura. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão terríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável, ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. É bom que o homem aguente a carga enquanto é jovem, que aprenda a ficar sentado, sozinho e em silêncio, porque o Senhor a colocou sobre ele. O jovem deve se humilhar diante de Deus, porque finalmente a esperança pode surgir. Quando alguém lhe bater, mostre a outra face e aceite os insultos, porque o Senhor não o rejeitará para sempre. Mesmo que ele faça uma pessoa sofrer, também vai mostrar a sua compaixão, porque grande é o seu amor. Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens, quando pisam debaixo dos pés a todos os presos da terra, quando negam o direito do homem perante o Altíssimo, tiram os direitos dos oprimidos e torcem a justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Pois quem é aquele que diz, e assim acontece, sem a ordem do Senhor? Não é da boca do Altíssimo que saem tanto a alegria como o sofrimento? Por que então um simples homem reclama quando recebe o castigo pelos seus pecados? Em vez disso, devemos examinar nossa própria vida, nos arrepender dos nossos pecados e voltar para o Senhor. Vamos levantar as nossas mãos e os nossos corações a Deus, que está nos céus, e confessar: pecamos e fomos rebeldes, e o Senhor não nos perdoou. Amém? Até aqui, nessa meditação em relação à palavra de Deus, dita
por meio do profeta Jeremias. Irmãos, Jeremias foi um dos poucos profetas que puderam testemunhar e vivenciar na pele aquilo que ele mesmo profetizou em relação aos juízos de Deus que viria contra o seu próprio povo. Deus enviou profetas, até mesmo falando de madrugada, pedindo para que o seu povo voltasse, abandonasse aquilo que não lhe é agradável, mas infelizmente o povo se fez surdo e temos agora o profeta Jeremias, que foi o profeta que, de fato, anunciou a queda do povo de Deus. Israel já tinha caído e chegaria a vez de Judá. E Jeremias foi o homem que não só anunciou todos os males nas quais Judá seria atingida, como também estava no meio do seu povo e testemunhou tudo aquilo que ele profetizou. Foi um tempo de verdadeira dor, humilhação, na qual ele pôde perceber e testemunhar quão é amargo cair nas mãos do Deus vivo. O grande povo de Deus cai e vivencia terrivelmente os horrores da guerra, assolados pela fome, pela miséria, pela doença, pela humilhação, pela vergonha e pela dor. E no capítulo 3 nós estamos vendo aquilo que Jeremias estava sentindo. Ele de fato viu o quão pesada é a mão de Deus, mas diante de toda a sua dor, diante de todo o seu sofrimento, Jeremias, ele decidiu tirar os olhos dele de tudo isso de ruim que ele estava testemunhando. Em vez de ele alimentar a própria dor, a própria angústia, o próprio sofrimento, em vez de ele só ficar olhando para todos os terríveis problemas que ele estava testemunhando, vivenciando, ele decidiu colocar no seu coração aquilo que lhe poderia dar esperança. Irmãos e irmãs, sem esperança, a nossa vida ela perde o sentido. Sem esperança, perdemos o prazer pela vida. E não é em vão que o salmista, do Salmo de número 27, ele declara que ele desmaiaria, que ele desfaleceria se não acreditasse que veria a bondade de Deus na terra dos viventes. E Jeremias decidiu de fato alimentar a sua esperança, e essa esperança estaria na pessoa do Deus a quem ele estava servindo. Mesmo diante de todo o juízo que ele havia profetizado e Deus havia cumprido, Jeremias não se esqueceu de uma coisa: as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus são a única coisa que impede de sermos totalmente destruídos por Deus. Ele decidiu lembrar, ele trouxe para o seu coração que dia após dia Deus ele renova as suas misericórdias, que é bom esperar pela salvação do Senhor em silêncio, que é bom para o homem continuar buscando a Deus, mesmo em momentos difíceis, lembrando que o mesmo Deus que permite o sofrimento é o mesmo Deus que manifesta a sua compaixão e a sua bondade. Não é prazeroso para Deus ver ninguém sofrendo. Deus ele não se agrada das injustiças, das perversidades, de todos os males que acontecem dia após dia em nosso mundo. Deus não tem pacto com isso, Deus não tem prazer com isso. O silêncio de Deus não é porque ele é cúmplice de todos esses males que estamos vivendo. O silêncio de Deus é o respeito por aquilo que ele mesmo determinou, que chegará o dia em que ele há de julgar o mundo
com justiça por meio de um homem a quem ele ressuscitou dos mortos. E sabendo disso, todos nós que temos acesso ao conhecimento de Deus, temos o privilégio de saber como terminará a nossa história, como terminará a história humana, e o final que Deus dará será o final perfeito, será um final feliz. Ainda que muitos de nós venhamos morrer durante todos esses tempos, temos a viva esperança de que aqueles que acreditam em Cristo ressuscitarão dos mortos e serão testemunhas das maravilhas de Deus. Amados, esses dias que nós estamos vivendo, obviamente para muitos são dias difíceis, são dias bastante complicados de incertezas, mas temos ao nosso favor a bondade e a misericórdia de Deus. E este é um tempo em que nós podemos examinar as nossas próprias vidas. Este é um tempo em que nós podemos rever como nós estamos conduzindo a nossa vida, porque há muitos anos estamos indo para a igreja, estamos cultuando a Deus, estamos tendo a nossa vida religiosa, mas se a gente não prestar atenção, tudo fica mecânico. A gente vive num piloto automático, não prestando atenção se a nossa vida está agradando a Deus. A pergunta que fica: por que o homem, do que o homem se queixa, se ele mesmo deveria se queixar dos seus próprios pecados? É o momento em que nós temos para mudar a nossa vida, para fortalecer a nossa aliança com Deus, para buscar ao Senhor, primeiramente pela nossa vida e pela vida de todos os outros que também estão vivenciando estes dias difíceis. O mais importante, amados, no meio de tanta escuridão, no meio de tantas coisas que roubam a nossa atenção, o mais importante nisso tudo é saber para onde olhar, porque de lá virá o nosso socorro. Por isso, nosso irmão Tiago, na sua carta, ele nos lembra: meus amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, direto do Pai das luzes. Tudo que você precisa para vencer estes dias maus está no Pai das luzes. Ele é a fonte de todo dom perfeito. Ele é a fonte de tudo aquilo que você precisa. Dele é quem vem a alegria, que é inexplicável, e a paz que ultrapassa todo o entendimento. Ele é a sua porção, é a sua esperança, é a sua força. Dele vem a renovação de toda a sua força. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.